A lei da aproximação espiritual e os glamoures. A lei da aproximação espiritual está especialmente ligada ao problema dos glamoures e indica claramente a maneira pela qual eles podem ser superados. Os glamoures foram descritos como uma densa neblina. Só um minutinho que eu estou admitindo alguém aqui. Na qual estamos imersos e que impede a nossa visão do topo da montanha e do céu claro acima. Ainda pior, os glamoures em que a humanidade está imersa podem ser considerados uma verdadeira fumaça psíquica, que não apenas oculta a realidade, mas é também nociva e até venenosa. Para nos liberarmos disso, devemos primeiro nos elevar acima disso, a um nível superior de ar puro e visão clara, e a partir dali reconhecer os vários glamoures que permeiam as nossas vidas e projetar uma luz dissipadora sobre eles. Então a gente comentou até, né, no nosso último encontro, a importância da gente perceber que os glamoures estão muito relacionados a ilusões, especialmente do plano emocional. Então, quando a gente consegue controlar as nossas emoções, elevar a nossa consciência acima do nível emocional até o nível mental, a gente consegue com mais clareza perceber de que maneira os glamoures estão nos afetando. Não que isso vá instantaneamente nos libertar deles, mas vai iniciar o processo. Eu até comentava do trabalho de Hércules relacionado ao signo de Escorpião, que é um signo predominantemente emocional, que ele tinha que enfrentar uma hidra. E a hidra estava trazendo destruição ali, tornando tudo ao redor dela venenoso, infértil. E toda vez que o Hércules tentava cortar uma das cabeças dessa hidra, que é uma espécie de serpente, outras nasciam no seu lugar. E então ele teve que se ajoelhar num símbolo de humildade, de reconhecimento, né, desses, porque no fim das contas trata-se da gente, né? Tratava-se dele, desse monstro dentro dele, e ele então eleva a Hidra para além dessa névoa. E então a luz do sol começa gradualmente a matar, a secar as suas cabeças, que é um símbolo disso que a gente está falando aqui, que a luz clara da alma dissolve os nossos glamoures. É através da luz clara da alma que esse fog, essa neblina, vai sendo dispersa. Então, o que a gente precisa fazer simbolicamente para dissolver os nossos glamoures é cada vez mais nos conectar com a luz clara da alma, permitir que a luz da alma aflua a nossa mente. É isso que estamos procurando e gradualmente nos acostumando a fazer quando usamos a técnica da luz, que é a técnica da última reunião. Portanto, tanto quanto um meio de dissipar glamoures, a técnica pode ser considerada e usada como uma meditação sobre a lei da aproximação espiritual, sempre mantendo em mente que, enquanto a utilizamos, estamos trabalhando sob e com essa grande lei. O uso da grande invocação também é um meio poderoso para produzir uma aproximação espiritual. Nosso apelo invocativo ascendente, ou seja, que ascende, cria um canal para a aproximação descendente e o influxo das grandes energias espirituais de amor, luz e poder. Portanto, após o uso da técnica da luz, que é realmente uma forma de meditação, a grande invocação deveria ser entoada com a compreensão de que ela cria uma grande aproximação espiritual, tanto individualmente quanto para a humanidade. De maneira geral, todos os glamoures obstruem a aproximação espiritual. E inversamente, quanto mais alcançamos a aproximação espiritual, mais podemos trabalhar efetivamente para dissipar nossos glamoures, também ajudar na dissipação dos glamoures mundiais. Entretanto, alguns glamoures são especialmente obstrutores no caminho ascendente em direção à realidade.
Eles estão muitos da terceira e da quinta categorias, que são hiperatividade, ênfase excessiva na forma, autossuficiência, orgulho mental, preocupação com assuntos práticos, autocentramento no nível da personalidade. Então, a gente falava também, no nosso último encontro, que existe uma lei, que é a lei da aproximação espiritual, e ela é regida por aquilo que a gente vai ver nesse bimestre, que é o princípio da divindade essencial. A lei da aproximação espiritual, então, é regida pelo princípio da divindade essencial. Partindo do princípio que existe uma essência divina em cada pessoa, naturalmente, o que vai fazer com que esse princípio dessa divindade venha à tona, né, venha cada vez mais a se manifestar, é o fato de uma ação espiritual. Cada vez que a gente se aproxima é, espiritualmente da nossa própria divindade essencial, a gente vai ampliando a nossa consciência e realizando aquilo que a gente chama de evolução. E é importante a gente pensar que, para nós, a aproximação espiritual está ligada diretamente e cada vez mais à conexão, a contato, à comunhão com a nossa alma. Mas, para indivíduos que ainda não começaram esse cultivo, qualquer forma de conexão é um tipo de aproximação espiritual. Para os outros reinos, como o reino vegetal, mineral e animal, isso é ainda mais grosseiro, no sentido de que talvez a gente nem reconheça, mas tudo aquilo que represente algum tipo de evolução é resultado da lei da aproximação espiritual. E é importante a gente lembrar que uma outra lei que rege essa lei da aproximação é a lei da invocação e da evocação. Então, cada vez que a gente faz um movimento invocativo, como é o próprio uso da grande invocação, existe uma lei que vai prometer ou que vai promover a resposta ou a evocação. Então, sempre que a gente fizer alguma invocação para a nossa alma, através do pensamento reflexivo, através de uma meditação, através de uma oração, é importante a gente abrir um espaço para a resposta, para a evocação. Porque também se a gente faz um movimento invocativo e esquece daquele momento de silêncio, de quietude, que é onde a evocação, a resposta pode chegar até o nosso mundo material, a gente também bloqueia o processo. Então, sempre que fez uma oração, assistiu uma palestra reflexiva, leu um livro, fez uma meditação, dá um espaço, cria um espaço interno para evocação, para resposta da sua alma. E pode ser que você não perceba naquele momento, mas tecnicamente você agiu corretamente. Em algum momento, a resposta vai vir ao seu cérebro, porque com certeza ela já veio até a sua mente, até o seu emocional, às vezes até o etérico já. Mas às vezes não, a gente não percebe na hora, mas em algum momento vai então vir do etérico, ou do emocional, ou do mental para o cérebro físico. Tudo bem. Tô só tomando um gole de água, peraí. Bom, vamos lá então. A primeira parte do nosso último bimestre. Estamos terminando o ano e esse programa que é de 3 anos. Aí depois a gente pensa no ano que vem o que a gente vai fazer em termos de estudo. Nesse capítulo do terceiro ano, consideraremos dois grupos de glamoures. Os conectados de maneira geral aos relacionamentos e à expressão do espírito na matéria. Essas características são amplas e abrangem um vasto campo de tendências, características e problemas. Muitos glamoures dizem respeito, mais ou menos diretamente, aos relacionamentos e às manifestações da vida na forma. Mas lidaremos aqui com alguns daqueles que fazem isso mais estreitamente e que são muito difundidos e nocivos. Mas, antes de discuti-los em detalhe, recordaremos um ponto. Nesse terceiro ano, nosso objetivo tem sido estimular um mais claro reconhecimento e compreensão dos glamoures que, ao obstruir e distorcer a realidade, nos impedem de conduzir nossa vida em harmonia
com ela. Isso significou que muito da nossa atenção foi dedicada às características e qualidades negativas e limitantes, mais do que às positivas e construtivas. E alguns de vocês podem ter achado desencorajador e deprimente a extensão dos glamours. Mas não deveríamos nos deixar reagir dessa forma. Reconhecer algo é lançar a luz da mente sobre aquilo. Compreender é convocar a sabedoria do coração para lidar com aquilo. E aqueles que têm trabalhado com as técnicas neste estudo reconhecerão, a partir da experiência, o efeito transmutador e libertador produzido por uma aplicação inteligente desses reconhecimentos e compreensão. Então, aqui, realmente, a gente, ao longo desse ano, falou bastante sobre os nossos glamours, mas, ao mesmo tempo, eu não fico pessoalmente com essa impressão, porque sempre que a gente falou sobre eles, o texto trouxe muita luz e clareza sobre como reconhecer neles e as técnicas para dissipá-los. E a gente pôde fazê-las ao longo do ano. Então, não sei para vocês, mas eu não fico com essa impressão de que foi pesado ou difícil. Pelo contrário, eu acho que foi, revelador. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Depois a gente pode conversar sobre isso, né? A primeira dessas técnicas foi a desidentificação, que é a que a gente mais fala, né? Ela foi projetada para cultivar o desapego e a conscientização do eu superior. Foi transmitida porque não conseguimos encarar nossos glamours sem um certo grau de desapego e sem certa medida de força interna e do senso da realidade do verdadeiro eu que o exercício desenvolve. Assim, recomendamos que os estudantes recorram a essa técnica, encontrada no capítulo 2, sempre que sentirem que os glamours com que se confrontam, tanto individual quanto na sociedade, ameaçam dominá-los. Um instrutor escreveu: Não deixe que o glamour mundial domine você. E cuide para que você não seja arrastado para o vórtice de medos e pessimismo que rodeia a tantos. Uma das coisas que todos temos que aprender a fazer é se valer das forças e energias que são suas por direito de posse inerente. Estas apenas raramente são empregadas com compreensão pelo homem ou pela mulher comuns. Poucos percebem quão estupendas são as energias das quais eles podem extrair à vontade. Você deveria almejar a expressão externa da natureza interna com maior frequência e deveria procurar tornar a ligação consciente entre o externo e o interno mais dinâmica e real. Isso aqui, minha mãe está aqui na reunião, eu estou lembrando de uma conversa que a gente teve essa semana, onde eu falava para ela, mãe, não deixa o medo te dominar. Você está num ambiente negativo, você se relacionou com pessoas que estão com uma dificuldade ali, se desidentifica, não é seu, se conecta com a sua força interna e é isso que vai sustentar a gente, é isso que vai manter a gente protegido. Tudo que é externo é efêmero, é passageiro, é circunstancial, é ambiental. Vai vir e vai mudar. Aquilo que a gente é internamente, isso é perene, isso é eterno. Então, percebeu que está ficando enfraquecido, que o ambiente ao redor não está bom? Para um minutinho, volta para dentro, respira, se desidentifica do ambiente externo e se auto-identifica com a sua força interna. Ó, que o mestre fala aqui. Poucos percebem quão estupendas são as energias das quais eles podem extrair à vontade. Ou seja, a fonte interna é estupenda e é inesgotável. Então, percebeu que está ficando difícil, percebeu que a gente está sendo levado aí por uma onda de energia, para, respira, se desidentifica, volta para dentro.
é aqui dentro da gente que a gente encontra força, né? No contato com a nossa alma, na construção, na ligação com a alma grupal, com as egrégoras das quais a gente faz parte, que a gente ajuda a construir, que a gente se fortalece e que a gente recupera a clareza. Assim, encaremos com coragem e confiança os glamoures com os quais temos que lutar, considerando-os como um desafio que nos incita a invocar a ajuda do nosso eu superior, do ilimitado poder do nosso verdadeiro eu, podemos estar seguros. Então é aí essa força, né? Esse trechinho que ele coloca, né, que foi um instrutor, é um trechinho do mestre tibetano, que foi trazido através da sua amanuense ou canal, Alice Bailey, no livro Discipulado na Nova Era, volume 1, páginas 135 e 136 do inglês. Então vamos lá. O sexto grupo de glamoures, os glamoures da devoção e do idealismo. Uma das dificuldades de reconhecer e então dissipar ou contrabalançar os glamoures desse sexto grupo é que muitos deles são considerados qualidades boas. Em alguma extensão, podem trazer resultados positivos. Por exemplo, a devoção pessoal pode ser um incentivo ao autossacrifício e ao serviço à humanidade. O mesmo pode ser dito sobre o idealismo. No entanto, frequentemente essas qualidades são restritivas, na medida em que geram várias formas de aprisionamento e limitação. Então vamos ver em que medida, né? Que é bom, em que medida que começa a ir por um caminho de aprisionamento. Em contraste com o quinto grupo de glamoures estudados no capítulo anterior, relacionados às funções analítica e crítica da mente, esse sexto tipo induz as pessoas suscetíveis a ele a fechar os olhos para as imperfeições, deficiências e até mesmo os defeitos graves daqueles a quem estão devotadas. Isso é tão comum, vamos ver mais um pouquinho. Elas veem apenas o que querem ver e se recusam a aceitar a noção de que algo menos do que bom exista na pessoa ou nos ideais que admiram, na causa ou objetivo que tornaram seu. Isso destacadamente verdadeiro no caso da devoção pessoal, deu origem em escala coletiva ao culto da personalidade, do qual o século passado testemunhou exemplos tão mundialmente perturbadores. Então, esse é o fanatismo, né? Essa devoção exacerbada que faz com que a gente se conecte a um ideal, se conecte a algo que é um valor para a gente, mas de uma maneira que passe pela nossa crítica, pelo nosso discernimento, tá aí na política, né? A gente vive uma sociedade aqui no Brasil polarizada, onde ambas as figuras referência dessas duas polaridades têm graves questões e as pessoas não enxergam essas questões. Elas simplesmente têm um fanatismo, uma devoção, uma idolatria mesmo, que não conseguem perceber tanto as faltas dessas pessoas quanto dos sistemas os quais eles estão conectados. Então é importante a gente perceber do que a gente está falando aqui, como é forte, né? Isso quantas vezes pessoas se deixaram enganar por pastores, por padres, por médiums, e depois a gente veio a descobrir tantos fatos sobre essas pessoas que as próprias vítimas não conseguiam enxergar. Tamanha era o fanatismo, a devoção, o idealismo devotado, né, a essas pessoas. Então é muito importante a gente perceber que naturalmente é um ponto para a gente sempre manter em mente, porque a gente sabe que essa qualidade, essa característica de devoção é uma característica do sexto raio, que foi o raio predominante na era de peixes. Então a gente viveu 2000 anos sob essa influência. Então, naturalmente,
Por mais que essa qualidade não esteja tão presente em nossos corpos hoje, com certeza ela já esteve no passado. Então a gente precisa ficar muito atento para isso, nos nossos diversos campos, nas nossas diversas áreas de atuação, porque existe uma nuvem, um glamour forte dessa devoção exacerbada na nossa sociedade. Eu citei o Brasil, mas isso é uma questão mundial. A gente vê isso também nos Estados Unidos, por exemplo, que tem eleição hoje, e em diversos outros países. Eu não estou falando, né, eu citei o exemplo da política, mas é muito maior do que isso. A devoção ainda é um dos glamoures mais fortes e mais prevalecentes na humanidade. Embora as tendências e atitudes modernas estejam começando a afrouxar o seu domínio. Pode estar dedicada a uma causa, um credo, um instrutor, uma ideologia política, um dever ou responsabilidade pode acendê-lo, mas, uma vez fisgado, o devoto fica absorto em seu serviço, ao qual dedica uma proporção não moderada de suas forças de vida, até mesmo a ponto de perder a sua integridade. A devoção pode conduzir a muito sacrifício pessoal e ao desenvolvimento de um abnegado espírito de serviço. Então também tem essa parte boa, né? Mas quando é levado a extremos, a devoção se perde numa névoa extasiante, gerada por si mesma, uma névoa precipitada por seu próprio desejo, pois a devoção, sendo uma atitude emocional, frequentemente está ligada ao idealismo, que tem uma qualidade que é mais mental. Além disso, tal absorção devocional unidirecionada protege o devoto contra muitos conflitos, responsabilidades e escolhas. Escapa-se inconscientemente e às vezes conscientemente de muitos compromissos indesejados através dessa atitude, ou seja, tem até coisas que talvez ele esteja ali percebendo, né? Mas ele coloca tanta entrega naquela atitude, porque ele realmente reconhece e enxerga aquilo como essencial, que é como se as outras coisas que ele percebe, talvez até você esteja certo nesse ponto, mas é tão mais importante para ele aquilo que aquela pessoa ou causa ou ideia representa, que ele acha que é pequeno, que é menor, que não vale a pena nem olhar para as outras coisas, porque o que é mais importante é o que aquela ideia, ou aquela pessoa, ou aquela causa representa. Então, muitas vezes as pessoas também fazem isso de uma maneira consciente, no sentido de eu não quero lidar com isso, ou até inconscientemente. Tamanha a entrega ao ideal, à pessoa, ou enfim, ao objeto de devoção. Então precisamos pensar nisso, Exatamente. esse fanatismo às vezes cega a gente. Você falou alguma coisa, Tatinha? Sim, eu ia perguntar uma coisa. Claro. Por exemplo, no caso da Madre Teresa, o Divaldo, o Chico, que servem à humanidade, e é como se eles tivessem uma devoção, mas daí é num outro sentido, né? Essas pessoas que você citou Uhum. foram exemplos claros de devoção, de serviço prestado, né, de acolhimento. Perfeito. Essa é a meta, né? É, Sim, porque é impessoal, percebe? Então era um serviço sim, para as pessoas de forma impessoal. Não importa se era o meu amigo, meu inimigo, qualquer pessoa, pobre, rico, não importa. Uma das coisas mais marcantes do aspecto negativo dessa devoção é que ele geralmente classifica em grupos. Então, um grupo é meu e se você não é do meu grupo, você é contra mim. E aí isso é uma das características mais marcantes da devoção, do idealismo, é quando ele é negativo, ele é separativo. Quando ele é positivo ou mais elevado, quando ele alcançou a síntese, ele é pro uno. Ele trabalha com a unidade.
Sim, então aí que a gente tem que estar observando, né? Exatamente. Se a gente percebe que a gente tem essa qualidade em nós, não é que assim, ah, eu não quero ter, é ruim. Não. É a gente enxergar. Então, eu tenho essa qualidade. Em que medida que eu posso transformá-la de algo que separa para algo que unifica? Esse é o trabalho. Se eu percebo que eu tenho em alguma medida essa energia, que a gente chama de sexto raio, da devoção, do idealismo, em que medida que eu estou utilizando essa energia para separar ou para unificar? E não é simples fazer isso, porque é um movimento de aproximação espiritual mesmo, que é o que a gente está estudando nesse bimestre, né? É se conectando com a alma, é gradualmente construindo um acesso em espiral, ascensional ou elevativo, ou elevatório, que a gente consegue transferindo essa polaridade. Então não é que a gente vai mudar a qualidade da energia, não é isso, mas a gente vai mudar o nível onde ela atua em nós. Muito boa Com pergunta, certeza. Tati. Obrigada. Eu acho que já deu o nosso horário, né? Eu vou marcar aqui que a gente está no finalzinho desse parágrafo aqui. Deixa eu marcar aqui. Pessoal, alguma dúvida? Desculpa, algum comentário, alguma questão? Como é que tá para vocês? Faz sentido, não faz? Ah, excelente, né, Paulinho? Muito obrigada. É muito clarifica, né, a nossa visão sobre a gente É. mesmo, né? Uhum. Muito sentido mesmo. Obrigada, Paulinho. Imagina, obrigado a vocês. Obrigada, Paulinho. Boa viagem, querida. Obrigada.